vamos falar que em termos de segurança, o número de homicídios diminuiu, isso é fundamental. Agora não se iludam, segurança é um dever de todos nós. Enquanto a população reclama de um lado, mas compra droga e alimenta o narcotráfico, não adianta. Você sabe o que está ocorrendo do lado da sua casa e diz, isso é problema da PM. Não é não, é seu problema. Temos que estar atentos. Parece pouca coisa, mas aos pouquinhos estamos desconstruindo uma das coisas que foi cara ao Estado brasileiro, que foi a Lava Jato. Hoje mesmo o jornal trouxe que a Odebrecht não era bem aquilo da delação que estava querendo dizer. Então, aos poucos, está sendo desconstruído. Temos que estar atentos, temos que participar, mas, como disse o general Paulo Chagas, só no contexto democrático nós vamos conseguir fazer com que aquela decisão seja perene. Nós temos que nos orgulhar do nosso meio ambiente. Nós temos a legislação, nós temos do nosso território 64% de matas nativas ainda. A Europa tem 0,3%. Nós na Amazônia temos 84% de mata nativa. Nós temos a legislação mais severa do mundo sobre meio ambiente. Quando se fala em reflorestamento, eu tenho certeza que todos sabem que a Floresta da Tijuca foi uma fazenda de café. Então nós somos exemplo de reflorestamento. A nossa emissão de gases brasileira, ela é menor, muito menor do que a média da OCDE, per capita. Isso não se comenta. A nossa matriz energética, composta pelas hidroelétricas, pela energia solar, a eólica, temos os complementos, mas a parte principal é disso. Na Europa, a parte principal é carvão e petróleo. Eu sou um fã do carro elétrico, né? Mas a nossa matriz elétrica, ela é boa. A matriz elétrica Europa, ela é carvão e petróleo. E o carro é uma bateria inteira. Se hoje tem uma preocupação quando se descarta uma pilha, agora, e nós não podemos deixar de também nos orgulhar do motor a combustão a álcool, que é o motor a combustão menos poluente do mundo. Então, nós temos que pegar esses exemplos. Nós, quando sobrevoamos o país como um todo, só temos orgulho daquela Amazônia do jeito que está, orgulho de sobrevoar o estado de São Paulo, aonde tem uma preservação muito grande com as nascentes. O agricultor não vive sem a água. O maior interessado em preservar esses aspectos é o agricultor. Nós detemos estrategicamente 55% das terras agricultáveis do mundo. Obrigado, general Paulo Chagas, brilhante exposição. E dando sequência no painel militarismo, vamos receber agora deputado federal, general Peternelli, com a palavra. Uma ótima noite. Uma boa noite a todos. Cumprimentar os organizadores por esse simpósio. Ele é fundamental dentro daquilo que nós acreditamos. E é por esse motivo que eu me sinto muito honrado de vir conversar com tantas pessoas que debatem e pensam o Brasil.
Eu poderia resumir nesse único slide, o primeiro, e ele vai exatamente no foco que o general Paulo Chagas comentou. O governo tem que dar certo, não só porque é o governo que nós estamos vinculados, mas porque o Brasil tem que dar certo. Nós temos que, antes de pensar em tudo, temos que pensar no país. Se nós pensarmos no Brasil para dar certo, as nossas ideias, os nossos sentimentos, eles vão alterando. Eu concordo com o que foi debatido aqui anteriormente. E coloquei uma palestra longa, não sabia de muitos detalhes, mas comecei falando lá de algumas conjunturas, vamos falar de alguns planejamentos e oportunidades. Coloquei um tema de meio ambiente, porque ele pode afetar esse futuro do Estado brasileiro. Vou comentar sobre algumas atividades legislativas e faremos uma conclusão. Dentro daquela conjuntura, eu não vou perder tempo, mas tudo o que nós imaginamos depende da economia. Algumas medidas são simples. Na área de saúde, é muito importante que o prontuário eletrônico esteja interligado. Mas por que isso é importante? Nós viemos para Ribeirão Preto, ou mesmo no trânsito de São Paulo, se nós tivermos um acidente, vamos ser levados para uma emergência. Aí vem a primeira pergunta: essa emergência sabe qual é meu tipo sanguíneo? Essa emergência sabe se eu sou diabético, se eu sou alérgico, que remédios eu tomo? A caderneta de vacinação ainda não é digital. Tenho conversado no Ministério da Saúde para que seja, porque quando você perde aquele papel, perde todas as vacinas. Então, isso tem que modernizar. A Marilena, minha esposa, que fez um trabalho lá na Santa Catarina e se orgulhava da caderneta de vacinação, parecia passaporte, todo carimbadinho. Eu virava e mexia, perdia, só tomava as vacinas necessárias. Nessa última vez não localizou 12 vacinas. E quando se pergunta, agora o jornal trouxe, vai estimular quem vacinou, mas a caderneta, a vacinação pelo CPF da criança, já era para estar integrado. Vou correr aqui na parte tributária, porque todos já conhecem, e a palestra vai ficar disponível, e podem me perguntar qualquer um desses aspectos na área econômica. Eu quero correr um pouquinho, porque eu quero falar sobre educação. Eu gostei muito da escola sem partido, e a educação ela é fundamental, e acompanho muito uma escola pública há 25 anos, e como tenho filhos que estudam em escolas particulares, e também um deles, o último, teve a oportunidade de estudar no colégio militar, eu vejo que a grande diferença entre essas escolas chama-se caderno apostilado. A pessoa pergunta assim por mim: por que o caderno apostilado é importante? Eu gostaria de dizer que o caderno apostilado é esse material didático que o Colégio Objetivo, Etapa, Progressão e todos os outros utilizam. Ele é importante porque tem o caderno do professor, que é um plano de aula, que o professor segue aquele plano de aula. O caderno apostilado é importante, e vai ficar aí uma sugestão para a escola sem partido. Ele é importante porque quando um professor falta na sala de aula, o substituto do professor, na escola pública pode ter mais de 60 faltas abonadas, ele começa a perguntar: o que a professora anterior está dando? Ela falou disso, deixa eu ver o seu caderno, e o seu? Aula perdida.
não foi preparada. Quando o caderno é apostilado e tem a folhinha do que vai ser ministrado, o professor vai lá, 30º dia, capítulo 23, e corre lá para dar a matéria. O inverso também ocorre quando o aluno falta, ele diz assim: fotografe e manda a matéria, vê o que foi dado. É a aula perdida. Se ele tem o caderno apostilado, ele vai estar atento ao que está sendo ministrado. Se o professor tem o caderno dele e o aluno tem o caderno, a escola sem partido não vai ter abordagens distintas daquilo que a criança precisa. Quando um prefeito de uma cidade, como aqui de Ribeirão Preto, tem uma criança lá que estuda na Vila Tibério, onde eu estudei lá no colégio Sinhá Junqueira, e muda para um outro bairro, se o caderno não é apostilado, muda tudo. Se é apostilado, ele dá prosseguimento. O professor não perde tempo e por aí vai. O caderno apostilado é o meu tema predileto, eu falo muito tempo. Mas eu queria dizer que a educação faz parte do Brasil dar certo. A saúde, a economia faz parte do Brasil dar certo. Se nós não procurarmos, se nós ficarmos debatendo somente os temas do que eu acho correto e do que o adverso acha correto, nós não vamos lograr êxito naquilo que nós precisamos, que é um governo eficiente. E na educação, vou passar ali algumas ideias. Quando se fala de militarizar, vamos precisar de outro exército. São mais de 185 mil escolas públicas. Tem aí vários índices, tenho pouco tempo. O ENAD saiu hoje um resultado, e nós já falei no caderno apostilado, botei grandão quando assisti a palestra sobre a escola sem partido. Então, o caderno apostilado, e quando eu falei que é um desafio, eu já tive, Bia, conversando com o ministro da Educação, para que ele pegasse lá, mal comparando, o caderno do etapa, do objetivo, do progressão, do coque, da anhanguera, do positivo, do poliedro, colocasse no liquidificador e saísse um nosso. Vai entregar para cada aluno e o do professor? Não, coloca digitalmente na internet, porque aí aquela escola particular que não tem estrutura, vai pegar o seu da escola sem partido, vai pegar o da escola pública brasileira, aquele município lá no final do mundo, vai poder utilizar. Se você quer educar o seu filho na sua casa, pelo menos você já tem também uma orientação de como executar. E aí, falo um pouquinho mais sobre isso, mas vamos correr. Vamos falar que em termos de segurança, o número de homicídios diminuiu, isso é fundamental. Agora não se iludam, segurança é um dever de todos nós. Enquanto a população reclama de um lado, mas compra droga e alimenta o narcotráfico, não adianta. Você sabe o que está ocorrendo do lado da sua casa e diz: isso é problema da PM. Não é não, é seu problema. E nós temos que ajudar a mudar essa mentalidade. Ali falo de algumas coisas, dessas proporções, das informações, da participação, e vamos lá falar da justiça. Decisões do STM. Temos que estar atentos. Parece pouca coisa, mas aos pouquinhos estamos desconstruindo uma das coisas que foi cara ao Estado brasileiro, que foi a Lava Jato. Hoje mesmo o jornal trouxe que a Odebrecht não era bem aquilo da delação que estava querendo dizer. Então, aos poucos, está sendo desconstruído. Temos que estar atentos, temos que participar, mas, como disse o general Paulo Chagas, só no contexto democrático nós vamos conseguir fazer com que aquela decisão seja perene.
desse contexto, o desemprego diminuiu, ele está diretamente vinculado à economia, à educação. Você aqui, se você não prepara, por isso que esse material que eu digo que é importante. Eu subi aqui num trator para colher uma cana junto com o operador, me ensinou muito. É tudo eletrônico. Se a pessoa não tem capacidade de compreender uma referência, né, dada pelo satélite, não vai progredir. E a integralidade é fundamental. Política, eu coloquei, nós estamos aqui participando da política e vamos ver se estamos perdendo a oportunidade. Quantos amanhã tem um candidato ao Conselho Tutelar do Menor? 1, 2, 3, 4, 5. Todos sabiam que amanhã tem eleição para o Conselho Tutelar do Menor? Nós ouvimos falar aqui bastante no menor infrator. Quem vai decidir o menor infrator é o Conselho Tutelar. Preparamos efetivamente aqueles candidatos e fizemos a campanha para o Conselho Tutelar do Menor? Estamos perdendo a oportunidade. Não adianta só nós discursarmos. Temos que ir lá para a ação. Temos que ir lá. Avisei o Paulinho Junqueira que amanhã eu tenho um compromisso em São Paulo. O compromisso em São Paulo amanhã é importante, é votar no Conselho Tutelar. Então, nós não podemos perder. Ainda estamos brigando sobre alguns aspectos das eleições municipais. Temos que estimular as pessoas a participarem, as pessoas de bem. Se for no meu partido, ótimo, mas tem muitos partidos. É importante que, inclusive, esse pensamento esteja em todos os partidos. Eu falei da parte política, mas nós não podemos esquecer de duas coisas. 3 fatores foram básicos para o pensamento atual. Não vou falar de quem. Foi a política, que nós menosprezamos, foi a educação e foi a imprensa. Nós não podemos desprezar nenhum deles. Quantos de nós estamos inseridos num órgão de imprensa de peso? Nós temos que trabalhar. Quantos de nós estamos dando aula na universidade, na escola pública? Então é um tripé. Quando eu digo lá de planejamento e oportunidade, esse planejamento daqueles que pensam como nós, na família, que pensam nós como um Brasil com valores éticos e morais, tem que ter o planejamento que envolva aqueles tópicos da política, do ensino e da imprensa. A política não é fácil. Quando nós ouvimos aqui, eu vi a Bia respondendo e falando sobre a dificuldade de aprovar o pacote do Sérgio Moro, a prisão em segunda instância, na comissão, não passou. O que falta para isso? Falta mais pessoas estarem presentes, falta a manifestação da sociedade, falta a ideia estar publicado no jornal e na televisão. Não adianta criticar a televisão se nós não trabalharmos para que seja alterado aquele processo. O tripé está ali: política, ensino e imprensa. Meio ambiente. Eu coloquei algumas ideias ali. Nós só estamos ouvindo falar mal do meio ambiente. Eu vou sugerir a todos que busquem a página da Fiesp, que vendo que o meio ambiente ia prejudicar
prejudicar os aspectos econômicos que ela tinha interesse, fez um PowerPoint sobre meio ambiente. Nós temos que nos orgulhar do nosso meio ambiente. Nós temos a legislação, nós temos do nosso território 64% de matas nativas ainda. A Europa tem 0,3%. Nós, na Amazônia, temos 84% de mata nativa. Nós temos a legislação mais severa do mundo sobre meio ambiente. Quando se fala em reflorestamento, eu tenho certeza que todos sabem que a Floresta da Tijuca foi uma fazenda de café. Então nós somos exemplo de reflorestamento. A nossa emissão de gases brasileira, ela é menor, muito menor do que a média da OCDE. Per capita, isso não se comenta. A nossa matriz energética, composta pelas hidroelétricas, pela energia solar, a eólica, temos os complementos, mas a parte principal é disso. Na Europa, a parte principal é carvão e petróleo. Eu sou um fã do carro elétrico, né? Mas a nossa matriz elétrica, ela é boa. A matriz elétrica Europa, ela é carvão e petróleo. E o carro é uma bateria inteira. Se hoje tem uma preocupação quando se descarta uma pilha. Agora, e nós não podemos deixar de também nos orgulhar do motor a combustão a álcool, que é o motor a combustão menos poluente do mundo. Então, nós temos que pegar esses exemplos. Nós, quando sobrevoamos o país como um todo, só temos orgulho. Orgulho daquela Amazônia do jeito que está, orgulho de sobrevoar o estado de São Paulo, aonde tem uma preservação muito grande com as nascentes. O agricultor não vive sem a água. O maior interessado em preservar esses aspectos é o agricultor. Nós detemos estrategicamente 55% das terras agricultáveis do mundo. Nós não somos vilões do meio ambiente, não. Nós somos referência do meio ambiente. Quando eu defendo lá, dentre as propostas, já fiz solicitação ao presidente da Câmara, quando eu defendo a exploração mineral em terra indígena, é porque hoje ela é irregular, ela agride, mas se você respeitar todas as regras do meio ambiente, isso não vai ocorrer. Ela vai pagar impostos. Nós temos a maior mina de diamante a céu aberto do mundo, na região do Cintas Largas. Agora, isso tem que ser feito, como preconiza, uma fazenda na Amazônia só pode plantar em 20% da Amazônia, dessa fazenda. Meio ambiente é estratégico. Todos nós temos que falar disso. E não adianta falar, né, da parte ruim. E por falar em parte ruim, o desmatamento e a queimada, nessa palestra da Fiesp, mostra o gráfico dos últimos 20 anos. Não podemos esquecer desse contexto. Talvez tenhamos esquecido de listar. Eu mudei a palestra aqui enquanto estava ouvindo alguma coisa, porque era uma outra... Eu tinha um outro foco quando cheguei. E além disso, para contribuir para o êxito... Opa, voltou, está ao contrário. Ali tem algumas ações legislativas que eu participo, e lá nessas páginas desses negócios todos, posso falar sobre cada um deles. O primeiro talvez seja o primeiro projeto aprovado, que é o do número único, vai contribuir um pouquinho, para que o cidadão tenha facilidade. Hoje a criança, quando nasce, todos já devem saber, já traz na certidão de nascimento o CPF.
né, dessa decisão, eu tenho um pequeno tijolinho aí. Esse número vai acompanhar essa criança quando for tirar a carteira de identidade, a carteira de motorista, título de eleitor, reservista. Então já passou nas comissões e vai facilitar o cidadão, vai facilitar as políticas públicas. E ali tem outros tantos que eu não quero me alongar. Eu gostaria de, nesse foco, também não vou me alongar quando falo da reforma tributária. Já protocolei aquilo que eu acredito, né? Porque muitas vezes se fala da reforma e se fala da nota, mas eu digo sempre que, como você lá na Avenida Paulista tem lá o shopping de lojinha, não emite nota. Você vai na feira, não tem nota. Você faz uma reforma, não tem nota. Você compra na internet, não tem nota. O Netflix não tem nota. Você baixa a música, não tem nota. Você tem todo o serviço, corresponde a 60% do PIB, não tem nota. Então é natural que você taxe, né? E eu coloquei lá a proposta, acredito nela, como um imposto único, para acabar inclusive com os demais, inclusive nota fiscal. Independente dessa proposta, eu me pergunto, por que nós não acabamos, se nós queremos dar transparência, com a nota de 100 e de 50? Olha aqui que é corrupção que vai evitar. E ali tem um monte de vantagens, que ninguém mais vai dever para o fisco, acaba isso, acaba aquilo. Mas eu queria só voltar, além de deixar meu telefone, voltar a colocar os preceitos que o general Paulo Chagas colocou, nesse nosso foco, né, de Brasil acima de tudo, de Deus acima de tudo, do dever, de pátria, de honra. Nós precisamos arregaçar a manga para fazer o Brasil dar certo. E é nesse foco que eu termino e agradeço a todos pela oportunidade de estar incitando a participar de um Brasil que nós queremos. Muito obrigado.